Oi, filho. Hoje é 20. A gente vai fechar o capítulo 20. Legal? Irmãos, conforme nós temos praticado aqui entre nós e trazer essa prática para nós, já é algo que temos dito nas últimas semanas, que ao lermos as Sagradas Escrituras e reconhecendo a autoridade que nela há, passaremos a fazer isso de pé. Amém, irmãos? Então vamos nos levantar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20. Vamos começar no verso 19. Os irmãos estão alegres aí, amém ou não, irmãos? Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Cada vez assim que eu paro para ler um pouco mais e preparar os esboços e montar o sermão e pensar na caminhada simples que o Senhor tem nos proporcionado, né, irmãos? Uma caminhada, o que eu disse aqui? Simples. Mas tantas verdades o Senhor tem trazido para o nosso coração. E eu posso trazer à memória que em dezembro de 2024, eu não sou mais o mesmo homem que eu era em dezembro de 2023. Há coisas que o Senhor me permitiu crescer. E eu sei que se a gente parar para perguntar aqui, irmãos, há irmãos que vão testemunhar a mesma coisa, que não são os mesmos. Ontem eu tive um breve aconselhamento de 15 minutos, trazendo uma palavra de confronto, essa é a verdade. Uma pessoa por videochamada, assim, uma pessoa que está em outra pessoa daqui. E foi importante trazer a memória dela aqui. A gente não está falando de comportamentalismo, a gente está falando da mudança de natureza que só o poder do Evangelho pode trazer. Então, todas as vezes que a gente é exposto à Escritura, irmãos, quando a gente abre a Escritura, a gente recebe luz de Cristo. E recebendo luz de Cristo, a gente vai sendo transformado. Foi por isso que Jesus disse, vós estáis limpos. Mas é pela o que, irmãos? Limpos pela palavra. Por isso, quando a gente vai ler a palavra, a gente precisa abrir o coração e dizer assim, Senhor, eu quero ser limpo mais um pouco essa manhã. Ouviram isso, irmãos? Amém? Eu quero ser limpo mais um pouquinho essa manhã. Não dá para a gente ser limpo, irmão, com comportamentalismo. A gente só pode ser limpo pela verdade das Escrituras. Vamos ler as Escrituras. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram de ver o Senhor, e Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês.
E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: por que creu? Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez isso diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. E foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai bondoso, querido, nós nos alegramos por estarmos aqui reunidos mais uma vez, no dia do Senhor, no ajuntamento dos santos, com nosso coração, Pai, cheio de alegria, de gozo e gratidão, Pai. Senhor, nós, quando olhamos para nós mesmos, que estávamos perdidos, mas fomos achados, estávamos mortos, mas recebemos da Tua vida. Estávamos, Senhor, angustiados e entristecidos, mas recebemos da Tua parte alegria e gozo infinitos. Senhor, como não abrir os nossos lábios para agradecer e louvar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esse ajuntamento. Obrigado, Senhor, por esse grupo de irmãos que o Senhor reuniu, que o Senhor ajuntou aqui nesse lugar. E que possamos, Pai, mais uma vez, perante as Sagradas Escrituras, sermos transformados, Senhor, darmos mais passos no processo de santificação, de regeneração, Pai. Vem tratar, Pai, a nossa mente, vem tratar, Pai, o nosso coração, vem tratar, Senhor, a nossa vida por completo, para que não tenhamos, Senhor, áreas onde estão avançando e outras onde a resistência, Senhor, e dureza do nosso coração impede, Senhor, muitas vezes que elas sejam atingidas e afetadas pelo Teu poder. Mas, Senhor, queremos uma transformação integral, queremos ser transformados por inteiro, Senhor. Quanto a mim, Pai, dá-me graça para que nesse momento não seja, Senhor, o meu timbre de voz, não seja o meu tom de voz, não seja a minha entonação, mas seja, Senhor, apenas uma oportunidade que eu tenho de representar a voz do Cristo aqui junto a esse rebanho que Te pertence, que é Teu, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, quanto às minhas falhas, meus erros, minhas lutas, minhas tensões, tudo aquilo, Senhor, que tem a ver com a minha natureza, que seja nesse momento também, Pai, silenciado, para que eu possa tão somente expor com fidelidade aquilo que está escrito e que está, Pai, também em Teu coração, no tom preciso e no tom exato. Dá-nos, Senhor, graça nesse compartilhar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, nós estamos em meio à exposição de João, e na semana passada nós falamos sobre o evento que mudou a nossa história. Qual foi o evento, irmãos, que mudou a nossa história? O evento que mudou a nossa história foi a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus. E, na verdade, o termo correto, apropriado, inclusive, é a ressurreição de Jesus, porque Cristo é o termo messiânico atribuído a Jesus, por Ele ser o cumprimento de todas as profecias. E quando nós fechamos ali, na semana passada, a gente fechou, inclusive, com um termo que Maria Madalena usou quando percebeu com quem ela estava falando, e ela estava falando com aquele que era o seu mestre. E qual foi a expressão que Maria Madalena utilizou quando virou e viu que era Jesus? Ela virou e disse, Rabone. E a expressão Rabone, segundo nós compartilhamos, é aquele mestre o qual detém, porque ele é a expressão da verdade. E esse termo só poderia ser aplicado a
Jesus Cristo. E nesse momento a gente inicia o capítulo 20, verso 19, e eu quero trazer aqui algo curioso, que está dizendo: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Então está falando sobre que dia, irmãos, nesse momento? Está falando sobre o domingo. Então está falando ali no entardecer, começou ali, o sol já deu uma baixada, talvez a lua estivesse aparecendo, algumas nuvens talvez surgindo, e naquele momento os discípulos, eles estavam em uma casa com portas trancadas, porque havia um receio de que os religiosos judeus pudessem vê-los reunidos, e eles pudessem então serem punidos, corrigidos, e, digamos, julgados de modo similar ao que Jesus tinha sido. E quando simplesmente Jesus veio, se pôs entre eles, e Jesus fez uma saudação. Irmãos, eu quero parar aqui e chamar a sua atenção. Quando Jesus, ele chega e se apresenta aos discípulos que estavam reunidos, eles estavam com as portas de que forma, irmãos? Fechadas, trancadas. Quando você tranca a porta, você está à procura de quê, irmãos? Você está à procura de segurança, você está à procura de privacidade, você está à procura de proteção, você está à procura de uma série de coisas que somente uma porta fechada poderia proporcionar isso para nós. E quando Jesus se apresenta a eles, Jesus já se apresenta de cara com uma saudação. E qual foi a saudação que Jesus pronunciou quando os viu? Ele chega e diz: que a paz esteja com vocês. Você ouviu isso, irmãos? Que a paz esteja com vocês. É importante nós entendermos algo aqui, que a notícia de que Jesus estava vivo era entardecer, irmãos. Jesus, ele tinha aparecido para algumas pessoas. Então a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, o que estava acontecendo com essa notícia, gente? Essa notícia estava espalhando. Era normal os discípulos pensarem que a notícia da ressurreição de Jesus estar se espalhando poderia provocar a ira, tanto de soldados romanos quanto de religiosos judeus. Então eles entram, fecham a porta. Agora perceba uma coisa interessante, que mesmo essas pessoas estando apavoradas, os discípulos estando tensos, eles estavam felizes, irmãos, porque Jesus tinha cumprido aquilo que ele prometeu. Jesus disse que ao terceiro dia faria o que, irmãos? Que ele ressuscitaria. Então, embora houvesse ali tensão no ar, mas havia também um coração grato e feliz por conta de perceber que Jesus tinha cumprido com a sua palavra. E é importante nós considerarmos algo, que dos discípulos, quantos estavam reunidos? Quantos estavam reunidos? 10 deles estavam reunidos. E por que 10, irmãos? Porque dos 12, um deles tinha traído Jesus e não estava mais reunido. Quem foi esse? Qual Judas, irmãos? Precisamos ser cuidadosos nisso, tá bom, queridos? Então, quem não estava dentre os 12, certamente de cara, Judas Iscariotes. Qual era a função dele no ministério de Jesus, na equipe de Jesus? Ele era o tesoureiro, ele era o contador, tudo bem? Amém? Quem era o outro que não estava presente? Tomé. E por que Tomé não estava presente? Nós vamos depois responder essa pergunta. Amém, irmãos? Por que Tomé não estava presente? No primeiro dia da semana, o Cristo ressurreto apareceu pelo menos em 5 ocasiões. Ele apareceu a Maria Madalena, apareceu às outras mulheres, apareceu a Pedro, apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, que tem canções que ajudam a gente a lembrar, é ou não é verdade? Tudo bem? E apareceu aos discípulos, aos 10, com exceção de Tomé.
Amém? Perceba algo curioso, que durante muitos séculos, o Shabat judaico foi associado à lei mosaica. Como funcionava o Shabat? Perceba algo curioso. Era para trabalhar quantos dias, irmãos? Trabalhar 6 dias, e o 7º dia era para descansar. Mas o dia do Senhor é tratado como o primeiro dia da semana, associado à graça, porque primeiro vem a fé salvadora no Cristo vivo e depois as obras. Percebam a distinção. Dentro da lei judaica, primeiro vinha o trabalho, quantos dias? 6 dias, e o 7º dia, descanso. Mas a partir da ressurreição, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, onde primeiro nós nos apoiamos na graça, e agora eu tenho condições de nos demais dias realizar obras, trabalhar. Tudo isso porque Cristo fez toda a obra que era necessária. Os irmãos compreendem essa distinção, irmãos? E é curioso porque falar do dia do Senhor, então, não é colocá-lo como o último da semana, mas como o primeiro, porque sem me apoiar na graça que há em Cristo Jesus, eu não teria condições de servi-lo conforme aquilo que Ele traçou para nós desde os tempos eternos. A primeira coisa, irmãos, é a graça que recebemos de Cristo, e o desdobramento da graça é alguém que realiza as boas obras. Amém, irmãos? Por isso que nós cremos naquilo que a Epístola de Tiago nos ensina, que a fé sem obras é morta, mas foi dito primeiramente a fé em Cristo Jesus. E as obras são um desdobramento de todos quantos vivem por meio da fé em Cristo Jesus. Também vemos, irmãos, nesse compartilhar, que Jesus, ele não apenas foi estar com os discípulos, mas ele tranquiliza os discípulos com essa saudação. Ele chega e diz o quê? Primeiramente, que a paz seja com vocês. Ele mostrou as suas mãos e o seu lado feridos, e deu a oportunidade de descobrir que era de fato o Senhor e não um fantasma. Por quê? Porque a porta estava o quê, irmãos? A porta estava trancada, e simplesmente apareceu quem no meio deles? Jesus aparece no meio deles. E segundo superstições, a gente sabe que Pedro, inclusive, quando viu Jesus andando sobre as águas, Pedro pensou que poderia ser o quê? Um fantasma. Mas quando Jesus se apresenta, ele permite que os discípulos vejam o quê? Permite que os discípulos vejam a marca onde? Em sua mão. Não podemos afirmar, irmão, se é no meio da mão, se é no punho, mas haviam marcas nas suas mãos. Ele permitiu que eles vissem o furo no seu lado, para que eles compreendessem que Jesus não estava ali como um fantasma, mas com um outro corpo que extrapola a nossa compreensão humana. Você está ouvindo isso, irmãos? Isso é muito importante. Jesus se apresentou aos discípulos com um corpo material, mas com uma outra expressão que extrapola o nosso entendimento. Quando nós vemos isso, nós devemos observar que a expressão que Jesus usa, e é curioso, abra lá se os irmãos estão aí com as suas Bíblias abertas, em João 20, do verso 19 em diante, você vai contar quantas vezes Jesus disse, paz seja convosco. Quantas foram as vezes que Jesus usa essa expressão? Você vai perceber no verso de número 19, paz seja convosco. Você vai observar no verso de número 21, paz seja convosco. E vai observar no verso de número 26, paz seja convosco. E é curioso porque nós vemos Jesus reforçando algo, reforçando que eles permanecessem vivendo sob a paz de Cristo.
Agora é muito importante, irmãos, nós entendermos algumas coisas. Um pastor e teólogo, que os irmãos têm me ouvido falar sobre ele, J.C. Ryle, escreveu algo que eu gostaria que você ouvisse. Aquele que falava como nenhum outro homem, jamais disse algo sem significado. Jesus não desperdiçou palavras, irmãos. A gente é que joga a conversa fora. Sim ou não, irmãos? Jesus, tudo que ele falava, tinha uma tremenda intencionalidade. Ryle continua dizendo o seguinte: podemos estar certos de que ele falou com especial referência ao estado psicológico dos apóstolos, aos acontecimentos dos últimos dias e ao futuro ministério deles. Então, o que o pastor J.C. Ryle está dizendo aqui? Jesus sabia que eles estavam inquietos? Amém ou não? Sim, Jesus sabia que eles estavam em dúvida sobre os dias futuros. Sim, Jesus sabia disso, por isso era importante ele chegar e dizer o quê? Paz seja com vocês. Agora perceba o que J.C. Ryle continua dizendo: paz e não culpa, paz e não uma denúncia das falhas, paz e não repreensão, foi a primeira palavra que aquele pequeno grupo de apóstolos ouviu dos lábios do nosso Senhor após a ressurreição. Sabe por que é importante nós chamarmos atenção para isso? Porque dos 10 discípulos que estavam ali reunidos, entre eles tinha um que tinha batido no peito dizendo: não, Senhor, não sobrevirá sobre o Senhor nada que a gente não esteja ao seu lado. Quem estava ali no meio, irmãos? Quem estava ali no meio? Pedro. Os outros discípulos também tinham feito o quê, irmãos? Tinham fugido, tinham ido embora. E aí Jesus agora ressurreto, aparece no meio deles. O que Jesus poderia ter feito, irmão? Tiro, pancada e bomba. Sim ou não? Jesus poderia ter, primeiro, ele poderia ter chegado, e por ele ser detentor de todo o poder e toda a autoridade, ele poderia ter aberto a porta fazendo barulho, e já abrir a porta fazendo barulho, chamando a atenção dos discípulos. Olhar e falar assim: ah, seus nós cegos, vocês me largaram na mão, né? Olha eu aqui de volta. Mas Jesus escolheu algo, irmãos. Jesus escolheu olhar para homens imperfeitos. Jesus escolheu olhar para homens que falharam, sim. Jesus escolheu olhar para homens que estavam claramente com suas emoções e sentimentos perturbados. E ele, no meio deles, vira e diz: paz seja convosco. Era conveniente, irmãos, justo e adequado que Jesus fizesse isso, em alinhamento com tudo aquilo que ele tinha ensinado antes da sua morte e ressurreição. É curioso lembrar o texto que o Rafael leu em Lucas, quando abriu o nosso culto, o nosso ajuntamento solene dessa manhã, porque a expressão paz na terra foi o canto das hostes celestiais quando Cristo nasceu. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram o que, irmãos? Paz na terra. E a primeira expressão de Jesus, agora ressuscitado dentre os mortos, quando está com os discípulos, foi: paz seja convosco. Em consonância com o profeta Isaías, capítulo 9, dizendo que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por isso convinha que o Jesus ressuscitado dentre os mortos anunciasse o que ele veio fazer, e ele veio selar a paz, não apenas como um conforto de emoções, mas uma pacificação entre Deus e os homens. Então, quando Jesus disse
paz seja convosco. Perceba uma coisa, família Betânia. Ele não estava dizendo, fiquem calminhos, vai ficar tudo bem. Quando ele disse, paz seja convosco, ele está dizendo, eu, por meio do meu corpo, minha vida, morte e ressurreição, eu selei a paz entre vocês e o nosso Pai. Por isso é paz seja convosco. J.C. Ryle, podemos afirmar ainda, o nosso Senhor Jesus tensionava que a paz seria uma espécie de palavra-chave do ministério cristão. Ouviu isso, irmãos? A expressão o quê? Paz seria uma espécie de palavra-chave para o ministério cristão. Essa mesma paz que estava constantemente nos lábios do Senhor, deveria ser o grande ensino dos apóstolos. Paz entre Deus e os homens, por intermédio do precioso sangue da expiação, que entre os homens, por meio da infusão da graça e amor, pregar essa paz seria a obra da igreja. E assim como Jesus disse, paz seja convosco, por isso quando a gente se encontra, a gente se cumprimenta como? Graça e paz. Ou outros dizem, a paz do Senhor. Não simplesmente porque não vai ficar tudo bem, não, irmãos, porque Cristo selou a paz entre Deus e os homens. Jesus foi ter com eles, ele os tranquilizou, e ele os capacitou pelo Espírito Santo. Agora tem uma coisa aqui que é curiosa, irmãos, nesse texto. Se você observar, quando Jesus ele vai avançando no texto, nós percebemos do verso de número 22, abra comigo por favor, no verso de número 22. No verso 22, e havendo dito isso, Jesus disse o que, irmãos? Deixa eu voltar ali rapidamente no verso 21. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, assim eu também envio vocês. Então aquele que foi o enviado do Pai, agora está fazendo o que, irmãos? Está enviando os discípulos. E havendo dito isso, o que é que Jesus fez, irmãos? Soprou sobre eles. E lhes disse, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Sabe, irmãos, existem coisas que honestamente, quando a gente lê nas Escrituras, nós precisamos ter todo um esmero, todo um zelo, e um esforço, uma dedicação para compreender fielmente o que o texto está nos comunicando. Jesus ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E o verso seguinte diz, e ele fez o que, irmãos? Soprou sobre eles. E quem desceu sobre eles? O Espírito Santo. Não foi a descida ainda de Atos capítulo 2, aproximadamente 50 dias depois aqui, tudo bem? Mas preste atenção em algo. Quando nós vemos esse ato, Jesus soprou sobre eles, ali em João 20, 22, isso nos lembra o que aconteceu em Gênesis. Isso nos lembra ali em Gênesis, capítulo 2, quando Deus soprou a vida no primeiro ser humano e o tornou alma vivente, a saber quem? Adão, ainda perfeito no jardim do Éden. Sabe o que é muito importante nós entendermos? Nós estamos aqui lendo as Escrituras em que idioma, irmãos? Estamos pegando aqui para ler a Escritura na língua portuguesa, mas sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, pequenos trechos em um dialeto conhecido como aramaico, e o Novo Testamento escrito basicamente em grego, tendo sido traduzido para o latim, originando a Septuaginta, depois do latim traduzido para outros idiomas, até que João Ferreira de Almeida traduz para nós e chegar aqui na língua portuguesa.
Por isso, para compreendermos algumas coisas, é muito importante observarmos as expressões originais, bem como o contexto dentro do grego e do hebraico. E é muito interessante notar que a expressão sopro, em muitos dos textos, assim como nesse, vem também com um sinônimo de espírito. Então, quando sopra, a expressão sopro está associado ao espírito. Por isso, quando Deus sopra, naquele monte de barro lhe foi concedido o quê? Um espírito, se torna alma vivente. Os irmãos estão compreendendo aqui? E é curioso que Jesus agora faz o quê, irmãos? Sopra sobre os discípulos. Pastor, mas o que isso quer dizer? Considerando um dos principais teólogos da atualidade e o mais importante estudioso do Novo Testamento nos dias de hoje, o bispo anglicano N.T. Wright, ele afirma em um de seus escritos que o termo nova criação se aprofunda ainda mais nessa passagem. Quando Deus procura por Adão no jardim, preste atenção, em Gênesis capítulo 3, verso 8, se você ouvir o que está escrito em Gênesis 3:8 diz, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quando Deus andava, houve o som de quê, irmãos? De um vento que soprava suave. E o que nós estamos observando, que o bispo aqui anglicano Tom Wright está dizendo, quando Deus procura por Adão no jardim, ele e sua mulher ouvem um som dele quando soprava a brisa da tarde. Agora, ao cair da tarde do primeiro dia da nova criação, sopra um vento diferente na sala. As palavras vento, sopro e espírito são as mesmas em hebraico e em grego, e esse vento é o sopro curador do Espírito de Deus, que vem desfazer os efeitos da rebeldia original de Adão. Assim como o Espírito de Deus foi soprado nas narinas daquele monte de barro, para iniciar a criação da humanidade em Adão, agora Jesus está sobre os discípulos, inaugurando uma nova humanidade, no primeiro dia dessa nova humanidade, por meio do sacrifício de seu corpo. Isso nos conduz ao momento da criação, irmãos. Em Gênesis 2:7, Deus emitiu o sopro de vida nas narinas do homem e o tornou um ser vivo, vivo com a vida de Deus. Agora, na nova criação, o sopro de Jesus sobre os discípulos é uma vida restauradora de Deus que é soprada por intermédio de Jesus, tornando os discípulos novas pessoas e oferecendo ao mundo um novo tipo de gente. Irmãos, preste atenção em algo aqui. O que Jesus estava fazendo com aquele gesto? Ele estava claramente inaugurando uma nova humanidade a partir dele. Só existem duas formas de viver, como temos ensinado esse ano inteiro aqui entre nós, irmãos. Quais são as duas formas de viver? Ou é em Adão, ou é em Cristo. Por isso que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O sopro de Deus na primeira criação deu vida física. Preste atenção nisso. O sopro de Deus na primeira criação deu vida física, mas o sopro de Jesus Cristo na nova criação deu vida espiritual. A gente pode até morrer aqui nessa terra, porque esse corpo vai envelhecer, irmãos. Mas em Cristo Jesus nós já temos a vida eterna. E eu posso viver aqui, ainda que em dores, com meu coração cheio de esperança. Sem o enchimento. É curioso, irmãos, aqui, porque eu preciso nesse momento exercer aquele papel pastoral bem firme assim, para a gente não ser enganado. Você está entendendo por que a gente não chama o irmão, não bota a mão na cabeça dele
e não fica soprando, receba, receba, receba. Você está entendendo por que a gente não faz isso? Porque Jesus fez uma vez e ponto. Porque a partir dele já foi feita uma nova humanidade, irmãos. Olha que especial isso. Você está entendendo que isso não é uma prática recorrente dos primeiros discípulos na igreja primitiva e em toda a história da igreja. Todos quantos buscaram viver em fidelidade, não existe isso na Escritura. Porque o soprar fala sobre aquele que é o autor da vida. Só pode conferir vida aquele que é o autor dela. Você está entendendo isso, irmãos? Precisamos compreender então, que quando Jesus faz isso, Jesus ele inaugura uma nova humanidade. Sabe, tem algo especial que eu preciso compartilhar, que eu estava esses dias lendo e pesquisando, eu descobri algo assim que até então meus olhos nunca tinham observado. Quando nós falamos sobre as Escrituras, nós sabemos que Adão pecou, teve filhos. Inicialmente, quem foram os filhos? Caim. Caim, então, se torna o primeiro assassino da história, matando o seu irmão Abel. E Deus deu outro filho também para esse casal, um filho chamado Sete. E a partir da linhagem de Sete, nós chegamos até Enos, e pela primeira vez o nome do Senhor foi invocado na terra a partir de Enos, descendente de Sete. E a descendência de Caim se tornaram homens impiedosos. E é curioso que quando nós sabemos que da descendência de Enos, chegamos até Noé. E quando chegamos em Noé, a Bíblia diz que a maldade da terra, a maldade da humanidade, chegou até o Senhor. E o Senhor disse assim: eu vou eliminar o homem da face da terra, e farei, preste atenção nisso, e farei uma nova descendência a partir de Noé. Você está entendendo isso, amém, irmãos? E farei uma o quê? Nova descendência a partir de Noé. Vem então o dilúvio, como todos nós já conhecemos. Após muitos dias de chuva, e aí a chuva cessa, as águas começam a baixar, e ele solta então um animal para saber se já tinha terra. E quando esse animal é solto e ele retorna com um galho verde em seu bico, que animal foi esse, irmãos? Uma pomba. Então já sabíamos, havia terra seca então. E aí eles encontram agora uma terra do jeito que era ou uma nova terra? Vocês ouviram a minha pergunta, irmãos? Eles encontram a terra do jeito que era ou uma nova terra? Uma nova terra. Então o retorno da pomba com um galho de árvore no bico está apontando o surgimento de uma nova terra e uma nova humanidade a partir da descendência de Noé. E é curioso que em Mateus capítulo 3, quando lemos nas Escrituras, quando Jesus é batizado ali no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. E isso era um sinal para os judeus naquele tempo. Sabiam que a pomba também seria um símbolo da criação de uma nova descendência, uma nova terra. Ou seja, havia um prenúncio em Jesus de que por meio dele haveria uma nova humanidade que ele inauguraria. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Sabe, por isso é interessante perceber que quando Jesus ele comissiona os discípulos,
ele diz: assim como eu fui enviado do Pai, eu vos envio. E segundo J.C. Ryle, uma das palavras-chave da vida da igreja é falar sobre a palavra paz. Paz seja convosco. Sabe, uma das coisas que a gente vai observando no texto é que ele graciosamente, Jesus, quando esteve entre os discípulos, ele permitiu que fosse visto o que, irmãos? Fosse visto a marca em suas mãos e o furo em seu lado. Ele ordenou que com seus próprios olhos vissem que ele tinha um verdadeiro corpo físico e não era um fantasma. Em João 14:5, mostra que Tomé era um homem preocupado com as coisas espirituais. Se você for voltar lá em João 14:5, você vai perceber que Tomé fazia perguntas espirituais, que desejava saber a verdade, que não tinha vergonha de fazer perguntas. Ainda assim, temos a impressão de que a visão de Tomé era um tanto quanto pessimista. E é importante observar, porém, que Jesus não repreendeu Tomé por ele ter dúvidas. Jesus repreendeu Tomé por causa da sua incredulidade. Ter dúvidas não é problema para Jesus, irmãos. Mas Jesus quis parar o curso do coração de Tomé. Qual era o curso do coração de Tomé? Incredulidade. Muitas vezes, irmãos, a dúvida é uma questão intelectual. A gente deseja crer, mas a nossa fé é sobrepujada por problemas e perguntas. A incredulidade é um problema. Jesus viu esse processo perigoso acontecendo no coração de Tomé, e Jesus interrompeu esse processo quando ele olha para Tomé e diz assim: você pode olhar aqui as minhas mãos e pode olhar o meu lado. Se você lembrar o que lemos, Tomé disse: se eu não vir a marca das suas mãos e não tocá-lo, eu não crerei. E Jesus então ele faz o quê? Ele mostra para Tomé. Sabe o que é curioso nós percebermos? Que na Escritura não há menção de que Moisés, de onde eu tirei Moisés aqui? Não, ainda bem que eu fui rápido, né? Que o Salles ali já menção de que Tomé tenha colocado de fato as mãos no corpo de Jesus. Mas que Jesus, ao mostrar, imediatamente, qual foi a reação de Tomé? Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. E aí quando ele fala isso, qual foi o ato de Jesus? Jesus vai e fala assim: você creu porque viu. Você creu porque viu. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Sabe uma coisa importante, irmãos? Devemos nos lembrar que todo mundo vive pela fé. A grande diferença é o objeto da sua fé. Os cristãos devem depositar a fé em Deus e na sua palavra, enquanto os não salvos muitas vezes depositam a sua fé em si mesmos ou na ciência dos homens. Deixa-me dizer uma coisa aqui, irmãos, presta atenção. É impressionante como pessoas que estudam muito biologia, filosofia, sociologia, antropologia, história, como essas pessoas têm inclinações ao ateísmo ou à negação de que Deus é quem Ele é de verdade. É curioso porque eles também estão exercitando a sua fé. Sabe por que eles estão exercitando a sua fé? Porque no processo de formação dos seres vivos, existem fósseis de peixes, existem fósseis de répteis e existem fósseis de anfíbios. Mas segundo as teorias evolucionistas ensinam que anfíbios e répteis são oriundos de peixes, não há fósseis de seres intermediários. Então nesse momento você tem simplesmente um biólogo exercitando a sua fé. Você está entendendo isso ou não, irmãos? Sim.
Porque nós não conseguimos encontrar meios de negar que Cristo, que o Pai criou todas as coisas. Amém, irmãos? Então todos nós vivemos pela fé, ou fé em Deus, ou fé em alguma outra coisa. É claro que com isso a gente não está ensinando os nossos jovens a chegar na escola e tiro pancada e bomba. Não é isso, mas a sustentar a fé. Está entendendo aí, ó? O Rafael Rivabene, Letícia, cadê o Ítalo? Tudo bem aí, Samuel? Tudo bem? Por quê? Porque quando alguém disser, não, é porque a ciência está a serviço do nosso Deus grandioso. E Ele atua em seu poder por meio das leis naturais. Foi Ele que criou a natureza. Deus não é contra a natureza, irmãos. Foi Ele que criou ela. Você ouviu isso ou não? Amém? Agora preste atenção em algo que J.C. Ryle falou. Irmãos, eu vou ler um trecho que vai demorar 2 minutos. Porque para eu comunicar o que eu quero comunicar agora, é melhor eu ler do que só falar. Tudo bem, irmãos? Segura. Aperta o cinto. Lembra a pergunta? Por que Tomé não estava? Lembra disso ou não? Por que Tomé não estava? Porque os discípulos souberam da ressurreição no início do dia, no início da manhã, e no entardecer estavam todos juntos. Quem não estava? Tomé. J.C. Ryle, e preste atenção, eu escolhi o trecho de J.C. Ryle, mas D.A. Carson, F.F. Bruce, tiveram a mesma interpretação. Eu só escolhi o recorte aqui do J.C. Ryle, porque para mim foi o mais claro e o mais didático. Então preste atenção no que eu vou ler aqui. Devemos notar que os crentes perdem muito em não assistir regularmente às reuniões do povo de Deus. Tomé estava ausente quando, pela primeira vez, o Senhor apareceu para os seus discípulos após a ressurreição. Por causa disso, Tomé perdeu uma grande bênção e oportunidade. Evidentemente, não temos uma prova concreta que justificasse a ausência desse apóstolo. Entretanto, naquele momento de grande aflição na vida dos 11 apóstolos, parece improvável que ele tivesse algum bom motivo para não estar junto aos seus irmãos. É provável que, de alguma maneira, ele tivesse sido irresponsável e negligente. Uma coisa é certa e evidente: por estar ausente, ele foi mantido em incredulidade e suspense durante 1 semana, enquanto todos os outros se regozijavam em pensar no Senhor juntado. É difícil supor que as coisas teriam sido diferentes se não houvesse alguma culpa da parte de Tomé. Não podemos deixar de pensar que ele estava ausente quando poderia estar presente. Todos nós devemos sempre lembrar a exortação do autor sagrado: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Os sermões que desnecessariamente perdemos podem conter uma palavra preciosa em ocasiões oportunas para as nossas almas. Os cultos e as reuniões de oração, das quais nos mantemos distantes, talvez sejam as reuniões que poderiam confortar, fortalecer, vivificar os nossos corações. Pouco imaginamos quanto nossa saúde espiritual depende desses pequenos, regulares e habituais recursos e meios de graça, e quanto sofremos se não os aproveitamos. Você sabe o que J.C. Ryle está apontando aqui, irmãos? Ele está apontando um problema da igreja na história. Qual o problema da igreja ao longo da história? Nós muitas vezes colocamos a igreja como uma das programações da nossa semana na nossa vida. Você está ouvindo isso aqui, amém, irmãos? Pastor, calma. Calma, mano, estou calmo, fica tranquilo. Mas eu preciso instruir os irmãos em relação a algo que J.C. Ryle, D.A. Carson, F.F. Bruce, eles estão ensinando algo para nós aqui.
Eu não sei se eu expressei corretamente a cronologia, mas é importante nós sabermos que Jesus apareceu ressurreto no primeiro dia. Amém, irmãos? Quem não estava presente? Tomé. Ele esteve 8 dias depois, novamente, com os discípulos. E Jesus apareceu novamente. Nesse dia, Jesus aparece para ele e diz assim: eu estou aqui, Tomé, estou aqui. Sabe o que os teólogos estão dizendo aqui? Que essa semana de obscuridade de Tomé pode ter produzido incredulidade. E aí alguns desses estudiosos, eles apontam para nós um paralelo que eu gostaria de reforçar com os irmãos aqui, atenção a isso. Nós não podemos dizer que a negligência produziu incredulidade, ou se a incredulidade produziu negligência, mas que as duas coisas caminham juntas. E eles estão aqui advertindo a que nós não tratemos o congregar como algo secundário, mas como um compromisso de quem entendeu que vive em família. Vocês não estão entendendo isso aqui, amém ou não, irmãos? Dito isso, eu quero reforçar algo aqui com muito cuidado. Que nós temos sido cuidadosos entre nós sobre não sermos tiranos em como cobrar os irmãos a estarem presentes nos nossos ajuntamentos. Mas a abordagem de J.C. Ryle aqui é sobre aqueles que poderiam estar presentes. Ouviram isso ou não, irmãos? Aqueles que, o que eu disse aqui? Poderiam estar presentes, mas escolhem voluntariamente em seus corações ocupar aquele espaço e aquele tempo com outras coisas que poderiam ser tratadas em um momento secundário. Tirando a expressão da nova criação, porque é isso que é um ponto, irmãos, que às vezes a classe pastoral, e eu quero ter muito cuidado, porque nós não queremos fazer mais do mesmo. Tudo bem, irmãos? E o que eu quero dizer com fazer mais do mesmo? É cobrar a frequência dos irmãos pela frequência. A gente não vai fazer isso. Mas quem que compreende que Cristo inaugurou em um ajuntamento a nova humanidade, entende que estar reunido com aqueles que estão cooperando para a manutenção e continuidade dessa nova humanidade é uma prioridade. Os irmãos estão entendendo isso, amém ou não, irmãos? Pastor, mas aqui é um aniversário de casamento, o que você vai me ouvir dizer, irmão? Vai almoçar com a patroa, Deus te abençoe, filho, tudo bem ou não? Ah, pastor, mas, irmãos, o Espírito Santo comunicará a cada um aquilo que precisa ser comunicado. Sabe por quê? Porque a gente sabe, irmãos, quando é o Adão pedindo para a gente fazer outra coisa ou quando é um motivo legítimo. Consegui me expressar com clareza aqui, com temor e piedade, amém ou não, irmãos? A gente sabe, irmãos, quando é o Adão gritando para a gente não ir. Só que perceba, por 8 dias, Tomé ficou sem entender nada que os 10 amigos dele já estavam entendendo, que Jesus tinha ressuscitado. Por isso, valorizar, estarmos juntos, e ouvir a Escritura, e repartir de Cristo, é tão importante, irmãos. Inclusive, achei muito oportuno estarmos abordando este capítulo, num fim de ano, que a gente está terminando agora, no mês de dezembro, para a gente reconsiderar as nossas escolhas e as nossas práticas para 2025. Presta atenção que eu vou falar para você, irmão, por favor, entenda isso. Congregar não pode ser, se você colocar você aqui, aí uma área estudo, outra área trabalho, outra área lazer, outra área saúde, outra área igreja. Não! Sabe por quê, irmão? Porque você só está vivo por meio de Cristo. E o estar em um ajuntamento solene dos santos é a demonstração pública de que você está nele e ele em você. Irmãos,
Eu sei que nós vamos ter que, em alguns anos, revisitar essa conversa. Nós não estamos falando sobre sermos aqueles que forçam irmãos a virem a todo custo, mas nós estamos dizendo que faremos uma pressão contra o Adão, para matar esse Adão, para você não ser tomado e levado pela inclinação do coração adâmico aí, que muitas vezes a gente deixa vencer. Você está entendendo isso ou não, irmão? Estou conseguindo me expressar com clareza ou não? Estou tentando ser cuidadoso para que não sejamos extremados, mas que também, por não querermos ser extremistas, sermos negligentes. Entendeu a minha preocupação ou não, irmãos? Às vezes a gente quer, irmão, a gente precisa ser leve, e sim, a gente precisa ser leve, mas a gente precisa ser leve na responsabilidade. A gente precisa ser leve na responsabilidade, na seriedade do que a gente escolheu viver. Sabe, irmãos, esses dias eu estava conversando com os irmãos de Curitiba, e eles perguntando algumas coisas, e querendo saber, e a gente dialogando e tal, e aí soltaram assim, falou, cara, tem gente que viaja 80 quilômetros para assistir 3 horas de culto e ir embora. Porque entendeu que aqui que eles estão tendo, estão abrindo de casa em casa lá na cidade deles agora, e agora tem irmãos saindo de Curitiba e indo 80 quilômetros de distância para cuidar daqueles irmãos lá. Porque entenderam esses irmãos que o congregar é parte importantíssima da revelação de que Cristo ressuscitou. Está entendendo isso, irmãos? E aí sabe o que é curioso? Que a gente às vezes olha o texto fora de contexto. Hebreus 10, 25 diz que a gente não pode parar de congregar, amém ou não? Só que lá no final do capítulo 11, na verdade no final do capítulo, fugiu, irmão, tem o 10, 25 e depois eu acho que é o 13 que vai virando para o 14, é o final do 13 que vai virando para o 14, diz assim, vocês já deviam ser mestres, vocês não deveriam mais receber leite, e eu estou tendo que lançar novamente os rudimentos da fé, na verdade é o 5, é o final do 5, 14, iniciando para o 6, se eu tiver certo. E aí esse texto dentro de Hebreus, ele está falando que muitas vezes, por não congregar, a gente se torna, sabe como? Imaturo. Aí a gente está tentando trazer maturidade para o povo, mas se o povo não está exposto a o que, irmão? A palavra regularmente não produzirá o que, irmãos? Maturidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Nós estamos sendo chamados a uma vida de responsabilidade cristã. E essa vida de responsabilidade cristã vai envolver muitas vezes fazer algumas escolhas. E uma dessas escolhas, irmãos, é estar entre os irmãos. Ah, mas eu não consigo, talvez por conta de trabalho, tem irmãos entre nós que trabalham de escala, e domingo para eles é difícil, irmão. Tudo bem ou não? Isso é lícito, é normal e compreensível, amém ou não, irmãos? Claro! Agora, qual é então o esforço que nós fazemos para o congregar diante deste cenário? Entendeu o contraponto que nós estamos trazendo ou não, irmãos? Está fazendo sentido? E aí o que nós podemos perceber? Que essa passagem foi escrita como um consolo para os crentes, porque o Espírito Santo sabia ali, claramente, que Tomé tinha um desafio de incredulidade, só que logo depois, e é curioso, né? Quais são os 4 autores do Evangelho de Jesus que nós temos escritos? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? João é o único que cita esse cenário. Mateus, Marcos e Lucas não citam esse cenário, da forma como foi citado sobre Tomé. Sabe o que está mostrando para nós? Está mostrando para nós que há um preceito importante que João trouxe aqui, como um preceito espiritual extremamente relevante, de que a ausência de Tomé produziu incredulidade, ou a incredulidade produziu a ausência, mas que as duas coisas caminham juntas. Amém, irmãos? Por favor, os irmãos estão isso de modo amoroso, piedoso e cuidadoso, não de modo, digamos, religioso, no pior sentido da expressão. Não é cobrar frequência, mas é encorajar ao esforço. Entendeu a diferença ou não? Não é cobrar frequência, mas encorajar ao esforço. Amém?
E sabe uma coisa curiosa, irmãos? Às vezes tem gente que está desanimada com tudo. Irmãos enfrentando quadro depressivo, angústia, a gente entende isso. Então, irmão, peça ajuda, mas não se afaste. Peça ajuda e não se afaste. J.C. Ryle, ele escreve uma frase aqui para a gente caminhar para o fim. Nunca confie em um pastor que diz que está terminando a mensagem. Ele diz assim, algo bem importante para a gente: esforcemo-nos para demonstrar a mesma atitude do nosso Senhor, a seguir o seu exemplo. Jamais menosprezemos as pessoas, considerando-as perdidas e sem a graça divina, porque seu amor não é intenso e sua fé se mostra inconsistente. Lembremos-nos de como ele lidou com Tomé e sejamos compassivos e misericordiosos. Irmãos, espera um minutinho, deixa eu retomar aqui. Como que Jesus tratou com Tomé? Com rigor ou com zelo? E olha o que J.C. Ryle está dizendo aqui. Lembremos-nos de como ele lidou com Tomé e sejamos o quê? Compassivos e misericordiosos. Nosso Senhor tem muitos filhos deficientes em sua família, muitos soldados inexperientes em seu exército e muitas ovelhas mancas em seu rebanho. No entanto, ele suporta todas elas e não as lança fora. Feliz é o crente que aprendeu a lidar dessa maneira com seus irmãos. Olha só, na igreja existem muitos que, à semelhança de Tomé, são demorados na compreensão, mas apesar disso, são verdadeiramente servos de Cristo. Sabe o que J.C. Ryle está nos ensinando aqui? Que às vezes, irmãos, temos situações onde a gente está incrédulo, David. Em algumas áreas aí a gente está incrédulo. Eu, pelo menos, assim, vou abrindo meu coração para os irmãos, assim. Minha forma de lidar, às vezes, com problemas, irmãos, é ficar extremamente calado e me afastar. Eu sei que tem muitos irmãos que, assim como eu, fazem a mesma coisa, tem o mesmo perfil. Tem alguém que se identifica com esse comportamento assim ou não? Irmãos, quando eu estou tenso, eu ligo o piloto automático. Eu vou ao mínimo de lugares onde as pessoas estão presentes. Eu não quero conversar, eu não quero falar. Eu só quero resolver o problema. Enquanto eu não resolver, eu não consigo quietar, assim, relaxar. Só que é nessas coisas que o amor de Deus se revelará por meio dos nossos irmãos a nós. E J.C. Ryle está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo assim, quando você... que tem irmãos entre vocês, que estão vivendo de modo como Tomé, parece que perderam o timing, assim, sabe? Perdeu o timing, né? Você devia estar aqui, hein? Você perdeu o culto, perdeu a bênção, irmão. Perdeu, agora já era, passou. Só se Deus tiver misericórdia de você agora. Irmãos, não existe isso. Porque há uma bênção na comunhão dos santos. Então você tem um irmão que está distante, e eu pego esse irmão e abraço esse irmão. Irmão, pelo amor de Deus, você está sendo desligado. Vamos acordar, irmão. Vamos levantar. E aí sabe o que acontece? Dentre os 12 apóstolos de Cristo, quem estava no meio? Porque veio Paulo para, a gente sabe que veio Matias, depois Paulo veio compor também parte ali como um 13º, como um abortiva, fora de tempo, como a gente ouve falar, mas no meio dos 12 apóstolos, quem estava presente? Aquele, Tomé. Isso fala da gente sempre ter um coração aberto, ainda que tenhamos irmãos que vivem lutas. Você está ouvindo isso, irmão? Amém? Preste atenção aqui para observarmos alguns últimos pontos aqui entre nós. Vá comigo no verso de número 30. O que nós temos no verso 30? O verso 30 diz: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além
dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e que, crendo nele, tenham vida, pelo poder do seu nome. Sabe, o tema do Evangelho de João é: Jesus Cristo é o Filho de Deus. O apóstolo apresentou 3 provas para a sua tese: as obras de Cristo, a conduta de Cristo e as palavras de Cristo. Em seu Evangelho, vemos Jesus realizando milagres, mostrando uma conduta irrepreensível diante de seus inimigos e proferindo palavras que ninguém mais poderia dizer. Agora ouça algo dito aqui por Hernandes Dias Lopes. Se é verdade que os pecadores precisam ter vida, fica implícito que eles estão mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A salvação não é uma recuperação, e sim uma ressurreição. O pecador perdido não está enfermo ou fraco, ele está morto. Deixa eu chamar a sua atenção para algo importante aqui, meu irmão. Quando a gente diz assim que alguém precisa de salvação, na verdade o que a gente está dizendo? À luz do Evangelho, que é a luz do que estamos compartilhando, nós estamos dizendo que se alguém precisa de salvação é porque na verdade ele está o quê? Ele está morto. Ele precisa receber do quê? Da vida de Cristo. Os 10 discípulos sofreram uma transformação do medo para a coragem e Tomé da idade para a convicção. Agora João nos convida a crer em Jesus Cristo e sermos transformados da morte para a vida. E assim como diz em João 3,36, coloca para mim, Felipe, por favor, João 3,36. Esse é o último versículo do esboço, irmãos. E são 11 horas e 54 minutos, vamos acabar até as 12 horas. Mas isso não é toque, tá, irmão? Isso é só organização e planejamento. Confia. João 3,36 diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Amém, irmãos? Irmãos, e olha que tesouro. Fechamos hoje o capítulo 20. Está com a Bíblia aberta aí? Qual é o próximo? E depois o 21. Acabamos João, no último dia do ano. Dia 29, semana que vem a gente encerra João. Tá bom, irmãos? Mas isso não foi planejado, tá, irmãos? Isso daí é a igreja pneumodinâmica mesmo que o Espírito conduziu aí, de fato. A gente não tinha feito isso daí mesmo, não. Amém, irmãos? Vamos estar em pé para a gente agradecer ao Senhor? Enquanto você está se colocando em pé, eu quero trazer uma coisa à sua memória. Como sempre temos falado, temos orado, a gente precisa começar a planejar a nossa transição daqui para um novo local. Os irmãos estão me ouvindo, amém ou não? Precisamos planejar a nossa transição daqui para um novo local. Diante disso, qual é o meio que nós temos? O meio é a generosidade e a voluntariedade do coração de cada um dos irmãos. Amém, queridos? Temos tratado dessa forma, não mudaremos a abordagem, ainda que tenhamos que aguentar um pouco mais, se assim for necessário. Amém? Também quero trazer para os irmãos que na próxima semana a gente vai ter o nosso culto, dia 29, domingo, mesmo esquema, fechando João, amém? No dia 31, terça-feira, nós faremos o nosso culto, de que horas a que horas? Vamos ver quem está lembrando aí. De 20 às 22, amém, irmãos? Para que depois cada irmão possa estar onde planeja estar, amém? À meia-noite, com quem você desejar estar, amém? E não teremos culto no dia 5, primeiro domingo, amém? Vai ser um período aí para a gente, um relax. Muitos irmãos trabalham, né, de escala e tal, então se irmãos quiserem aproveitar também essa primeira semana aí, e a gente só retorna depois no dia 12,
Amém, irmãos? A gente vai fazer um post nas redes sociais para ficar mais didático, para ficar ali, mas já estou informando aos irmãos isso, tá bom? Estou esquecendo de alguma coisa aí? Haroldo, Adriana? Lembrando algo aí? Rafael, Elbert está lá dentro, né? Qualquer coisa, me lembre aí. Não? Então vamos orar, irmãos, agradecer ao Senhor. Paizinho, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque de fato nós estamos já debaixo da nova criação que o Senhor inaugurou, Pai. E isso produz, Pai, em nós o entendimento de que o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. Nós que éramos escravos do pecado, estávamos sujeitos à ira de Deus, à ira vindoura. Hoje nós temos vida e a temos em abundância, Pai. Obrigado, Senhor. Nem todas as circunstâncias são favoráveis, mas a condição a qual vivemos é perfeita, porque estamos vivendo com base naquele que é perfeito, que é Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por quem o Senhor é, por tua obra. Obrigado. E nesses dias, Senhor, onde também teremos oportunidade de relembrar sobre o Natal, Pai, que assim como os anjos disseram, paz na terra, porque o príncipe da paz viveu entre nós. Que nesses dias, Pai, onde teremos oportunidade de relembrar o Natal, que Natal não seja apenas para comer e beber, mas que seja a oportunidade de lembrar que aquele que é o príncipe da paz nasceu e viveu entre nós, e que nós possamos agir e viver, andar de modo digno com a vocação que recebemos, e a vocação é de vivermos como filhos de Deus aqui na terra. Que não sejamos, Senhor, aqueles que vivem de modo, Senhor, dissoluto, que vivem de modo, Senhor, distraído, Senhor, mas aqueles que nos dias 24 e 25, ao falar sobre o Natal, lembramos que o Natal é falar sobre a obra de Cristo iniciando na humanidade, encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Leva os teus filhos em paz e segurança, Senhor, dá a eles um dia abençoado em tua presença, que suas famílias sejam guardadas, protegidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. 12 horas, irmãos. Deus abençoe. Coloca o louvor para nós aí, Filipão, por gentileza. Está na roda, eu acabei de dizer, da morte, por meio da nova humanidade, onde Cristo é o primogênito daqueles que vencerão a morte, por enquanto apenas Ele, mas nós um dia teremos um corpo como Ele tem, e essa nova humanidade foi inaugurada com a ressurreição do nosso Cristo. Então, quando os discípulos viram Jesus ressuscitou, sabe qual o pacote de convicções que veio sobre eles? Tudo que ele falou é verdade. E assim como ele tem um corpo hoje perfeito que não vai se deteriorar, eu também terei um corpo perfeito como o dele e seremos como ele é.